temos a arte para não morrer da verdade, ou precisamos da arte para não morrer da verdade. Palavras do filósofo Nietzsche. Quero falar a respeito dessas palavras porque, em se tratando de Nietzsche, a gente pode cometer muitos erros e percebo muitos equívocos em relação ao referido filósofo. É um filósofo bastante complexo que não tem um pensamento linear. Ele salta, ele pula de um raciocínio a outro em todo instante e é bastante complicado para você acompanhar o pensamento de Nietzsche para entender aquilo que ele intenciona transmitir. Então, é necessário que você se dedique profundamente a estudar, a pesquisar Nietzsche em suas obras, se possível em todas elas, inclusive naqueles livros póstumos, nos fragmentos que ele deixou e que foram posteriormente reunidos e tornados livro. Tem um fenômeno ocorrendo que é bastante prejudicial ao desenvolvimento do conhecimento. Atualmente, as pessoas acompanham muito os sites de pensadores, né? Tem, inclusive, o chamado O Pensador. E ali tem frases, pensamentos de vários autores, com o agravante de qualquer pessoa poder colocar ali um pensamento, uma frase de si mesma, como se fosse um pensador. E tem muitos assim nesse site e em outros, né? Também o agravante de haverem pensamentos com autoria errada, né? Vê-se muito isso no que se refere a Paulo Coelho, né? Muitos pensamentos, muitas frases são atribuídas a Paulo Coelho por estarem em seus livros na boca de personagens criados por ele, mas que não pertencem a ele. As frases não pertencem a ele. São de monges, né, mestres orientais. Quem tem uma ampla leitura reconhece facilmente isso. E como trata-se de livros de romance, geralmente não se coloca notas de rodapé. Ele, particularmente, não as traz em seus livros e portanto, não informa a autoria. Apenas estão na boca de seus personagens. E aí as pessoas vão pegando aquilo ali e colocando em sites como este, e dizendo que aquele pensamento é de Paulo Coelho, né? Assim também há esse problema relacionado a outros autores. Bem, vamos voltar à frase, né? Precisamos da arte para não morrer da verdade. O que Nietzsche quis dizer com isso? Será que ele estava falando a respeito de arte propriamente, ou seja, das obras de arte, ou do ofício propriamente? Não. E para entender isso, né, a gente precisa conhecer alguns conceitos-chave em Nietzsche. Nietzsche, ele defendia, ele priorizava uma busca dedicada pela verdade e dizia mesmo que o ser humano, né, a pessoa precisa ser valorizada, ela deve ser valorizada na medida da verdade ou das verdades que essa pessoa seja capaz de suportar.
parece uma contradição, né, com a frase precisamos da arte para não morrer da verdade. Como que a arte fosse a salvação e a verdade uma perdição. Quando que em Nietzsche a verdade ela é exaltada. Porém, há uma verdade que Nietzsche critica. E é nesta frase que esta verdade se aplica. Então a gente precisa entender isso. E eu fiz algumas anotações aqui. Palavras de Nietzsche. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Perceba que ele, então, não é contra a verdade. Tem um outro texto que consta do livro póstumo, intitulado O Livro do Filósofo. E que resulta, né, de justamente fragmentos que foram reunidos e tornados livro. Ele diz assim: o filósofo deve reconhecer o que é necessário e o artista deve criá-lo. Tornar clara a diferença entre o efeito da filosofia e aquele da ciência, e igualmente a diferença de sua gênese. Não se trata de um aniquilamento da ciência, mas de seu domínio. Em todos os seus fins e em todos os seus métodos, ela depende, para dizer a verdade, inteiramente de pontos de vistas filosóficos, o que ela facilmente se esquece. Mas a filosofia dominante deve também levar em consideração o problema de saber até que ponto a ciência pode se desenvolver. Ela deve determinar o valor. Então veja que ele faz um contraponto entre filosofia e ciência. Você percebe essa crítica à ciência, né, que emergia em sua época, ao positivismo. Você percebe isso no livro A Gaia Ciência, tem muito disso. Nietzsche ele se opunha ao cientificismo, ao engessamento do pensamento, ao encarceramento da razão, da liberdade para pensar, né? Através de uma metodologia muito estreita. A ciência, ela compartimenta, ela faz muitos recortes e adiciona elementos superficiais, né? Para simular a realidade a fim de reproduzir determinado fenômeno. O que é bom, porque possibilita muitas descobertas, né, para a posteridade, coisas que realmente podem ser feitas e reproduzidas. Mas Nietzsche ele tinha um olhar que suspeitava dessa ciência serva do comércio, né? Da produção tecnológica, enfim. E é dessa verdade que ele estava ali, naquela frase, falando. Precisamos da arte para não morrer da verdade. Ele criticava a posição científica que determinava isto ou aquilo como sendo verdade, quando não é propriamente verdade, é um recorte. É o que chamamos de verdade científica, que pode inclusive mudar constantemente. Basta que algum novo dado se descubra sobre aquela experiência. E é de se honrar, de se aplaudir o cientista que entende que ciência é exatamente isso, né? É tentativa e erro, é acerto que possibilita novos acertos,
e assim se vai crescendo. O que torna, aliás, um cientista genuíno, né, torna esse cientista um filósofo, uma espécie de filósofo, né, um buscador da verdade, né, em um outro campo, de uma outra maneira, mas ainda assim filósofo. E a gente vê a disciplina Filosofia da Ciência justamente para atender a esse critério de liberdade para essa busca. Então, a gente precisa entender essas questões a respeito de Nietzsche. Nietzsche buscou resgatar o filósofo como o ser vinculado ao devir. E quando ele fala de arte, nesse aspecto, ele fala da capacidade criativa, criadora, para o pensamento e para a vida, para o fazer e o refazer-se. Então, essa posição de Nietzsche precisa ser entendida e geralmente as pessoas não entendem, né? Nietzsche ele se opunha às pessoas como repetidoras de pensamentos alheios, né? Reprodutoras de pensamentos alheios. O cientista geralmente tende a isso, né? A ciência tende a isso e tendia a isso muito mais no tempo de Nietzsche. Era bastante engessada. Então a gente precisa entender isso. Nietzsche ele chamava a atenção para esse engessamento da capacidade cognitiva, né? Para esse encarceramento metodológico. A arte tendo como princípio a multiplicidade de possibilidades no ato criativo e, consequentemente, livre, era tomado por Nietzsche como exemplo do raciocínio sem amarras, sem dogmatismo de espécie alguma. Então, a arte e o artista tomado por Nietzsche era no sentido de metáfora, de figura para o potencial criativo do homem. Essa liberdade para pensar, para agir. Nietzsche ele não era um filósofo metodológico. Ele gostava de deixar emergir os insights e trabalhar com eles, né? Então, a gente precisa da arte para não morrer da verdade. Significa a gente precisa da capacidade criativa, como vemos nos artistas, para não morrermos das verdades impostas, daqueles conceitos engessados que ele tanto criticou em A Gaia Ciência. Bom, espero que eu tenha contribuído aqui para o entendimento desse aspecto de Nietzsche. A gente vai trazer outras questões a respeito de Nietzsche. E se você tem alguma coisa que te incomoda em Nietzsche, né, por não conseguir alcançar o pensamento dele, entre em contato, me passa essa questão e vamos trazer aqui, vamos conversar a respeito desse posicionamento de Nietzsche. E de outros filósofos, enfim, tem a liberdade para interagir. E agradeço a você por acompanhar o canal, peço que se inscreva, curta, comente, compartilhe, recomende aos seus amigos. E até!
o próximo vídeo.